E aí, tudo bem? Fernanda Ferraz falando e hoje eu vou trazer 12 vídeos separados sobre 12 coisas que você nunca deveria esquecer. Vou começar pelo primeiro ponto. O passado não pode ser mudado. Eu entendo que muitos estão presos ao passado e de fato não dá para voltar atrás e restituir algo que foi realizado, né? Por exemplo, uma pessoa que você magoou e não tem como voltar atrás e mudar a história. A história, ela acontece. Você registra com todos os passos da sua vida, da maneira como você interage, da forma como você fala e das ações que você tem. E esse passado, ele não vai mudar, né? As pessoas dizem, até assim, existe uma frase: não adianta chorar pelo leite derramado, ou seja, não adianta chorar pelo que aconteceu, pelo que você fez ou foi capaz de fazer. Mas existe um ponto importante nesse sentido, porque apesar dele não poder ser mudado, não significa dizer que você tenha que ficar preso ao passado. Eu percebo, né, como uma especialista em linguagem, né, uma especialista em entender os seres humanos, porque eu trabalho com toda essa área de marketing digital, de copywriter, de comunicação, de neuroplasticidade da comunicação, né, de neuropersuasão. Eu entendo que muitas pessoas ficam presas ao passado. E isso é um grande ponto, né, de desafio e de bloqueio, porque quando você fica nesse estado retido, você não progride. Você se culpa, se martiriza e às vezes, muitas vezes, não consegue dar um passo à frente, porque o seu passo está sempre para trás. O que eu quero dizer, eu não vou ser longa nas informações, mas o que eu quero dizer é que, apesar de não poder mudar o passado, porque ele de fato já aconteceu, você pode ser alguém melhor. Você não está condenado a ser daquele jeito ou a ser punido daquela maneira por um erro cometido. O auto-perdão e o perdão para o outro, porque são coisas distintas. O auto-perdão é você se auto-perdoar, você se perdoar por algo que fez. Isso é auto-perdão. Perdoar o outro é você realmente estar disposto a não sentir mágoa pelo que o outro fez, que causou a você. De fato, se desvencilhar desse sentimento negativo. Isso exige muito do ser humano, porque o perdão em si, ele é envolto de vários processos de reconhecimento, principalmente, porque se você não reconhece a necessidade do perdão, vai ser impossível perdoar. Então, mesmo que o passado não mude, você tem uma responsabilidade de ser feliz. E quando você se prende a esse passado, você não consegue prosseguir, você não consegue, né, dizer assim: passou, eu errei, eu cometi isso, aquilo, né, talvez magoei alguém, fui magoado, fui ferido. E esse processo de vivenciar o passado, ele é negativo, porque lembra da frase que recordar é viver? Sempre que você recorda, é como se você vivesse o acontecimento de novo, e de novo, e de novo. Então, é preciso entender que é necessário dar um passo à frente. Não adianta você continuar parado naquela situação, naquela vivência, naquela experiência. Ou você progride, ou você vai viver preso dentro dessa jaula chamada passado. E aí você não consegue evoluir como ser humano, você não consegue encontrar a felicidade e nem consegue fazer os outros que estão ao seu redor felizes. E não há felicidade plena e particular se você não consegue fazer os outros felizes ao seu redor. O grande problema da humanidade é que as pessoas ficam presas dentro de uma teia, né? É uma teia de sentimentos e pensamentos negativos. Eu sempre falo isso. E quando você está presa nessa teia, né? A teia, ela é toda
cheia de linhas, onde a aranha tece ali e você fica preso. Quando você fica preso, você instantaneamente para de ver outras situações que é possível, entendeu? Você fica aprisionado. E quando você fica aprisionado, é sempre muito negativo, é muito ruim para você e para os outros. Principalmente para trabalhar o seu eu, quem você é, pessoa que você pode ser. Porque eu sempre digo que nós não sabemos de tudo, estamos aqui em constantes aprendizados. E aprender deve ser uma necessidade humana. E aprender a se perdoar e a perdoar o outro é essencial. Porque, primeiro que já é comprovado cientificamente que quando você guarda mágoas, guarda rancor, vai nutrindo isso dia após dia. Por exemplo, fez isso a mim, essa pessoa é assado, é desse jeito, e eu não merecia. Você sempre merece mais e foi ofendido, e aquela pessoa não reconheceu. Mas não se trata da pessoa em si ou do que ela fez a você, mas de o que você sente e como você sente. Então, se você decide que vai prender a sua vida, suas ideias, sua criatividade, suas possibilidades de sucesso, se você decide que vai se prender ao fracasso, a algo que não deu certo, a situações desfavoráveis, as pessoas que lhe ofenderam, a traumas, você está indo numa direção negativa. Você está permitindo que coisas ruins aconteçam e continuem a acontecer. Porque a tua mente está fixa nessa teia de aranha, nessas situações que não fazem você progredir, que amarram teus braços, tuas mãos, que amarram tuas pernas e não te permitem se movimentar para o que é bom, para o que é belo, para o que é saudável. E eu sei que a humanidade em si, ela precisa trabalhar muito ainda nesse sentido de progredir e ser feliz, de conseguir perdoar, de conseguir crescer, e muitas coisas têm que ser trabalhadas mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. São muitos pontos a serem trabalhados, mas não é impossível. O primeiro passo é você reconhecer a necessidade. O segundo é colocar em ação, através dos aprendizados, do autoconhecimento, da elevação, né, do que você pode ser e do que você pode fazer, ao seu favor e a favor do outro. Bom, esse foi o ponto número 1, sobre 12 coisas que você nunca deveria e nem deve esquecer, tá? O ponto número 2 é sobre as opiniões dos outros não te definem. E eu vou falar, tá? Num próximo vídeo. Então, se você já me acompanha aqui no canal do YouTube, fique comigo, aguarde esse outro vídeo. Eu tentarei não demorar tanto para falar sobre ele, para que você também possa ser ajudado, seu mindset possa ser ampliado e sua vida possa ser realmente transformada, tá bom? Aguarde o próximo. Tchau, tchau!